Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1854 e para a solene história de Charles Alexandre Guérin. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. A Paris de 1854 era uma cidade em dramática transição. Sob a visão ambiciosa do imperador Napoleão III e do seu prefeito, o barão Haussmann, a cidade medieval estava sendo demolida e reconstruída. Grandes avenidas substituíam ruelas sinuosas, e novos edifícios magníficos proclamavam o poder do Segundo Império Francês. No entanto, por baixo deste verniz de esplendor imperial e progresso, existia uma realidade diferente. Era uma cidade de fortes contrastes, onde a riqueza e a cultura conviviam com a pobreza esmagadora e a ambição desesperada. Nos movimentados círculos artísticos e salões literários, aspirantes a artistas e escritores procuravam fama e fortuna, vivendo muitas vezes precariamente à beira da ruína financeira. Foi neste mundo de grandes esperanças e duras realidades que as vidas de dois homens foram colocadas numa trágica rota de colisão. Um era um homem da lei, diligente e respeitado. O outro, um homem de letras, cujas paixões criativas se entrelaçariam com uma resolução sombria e desesperada. Gustave Antoine Delacroix era um homem que se via como poeta e dramaturgo, um contribuinte para a vibrante vida cultural de Paris. Nascido em 1817, aos seus 30 e poucos anos, tinha alcançado um modesto grau de reconhecimento. Tinha escrito para várias revistas e visto algumas das suas peças serem representadas em teatros menores. Movia-se em círculos que valorizavam o intelecto e a expressão artística, e cultivava a imagem de um sofisticado homem de letras. No entanto, os rendimentos da sua escrita eram esporádicos e insuficientes para sustentar o estilo de vida que sentia que a sua posição exigia. Era um homem apanhado entre as suas aspirações e os seus meios, uma situação comum para muitos artistas da época. Para manter seu respeitável apartamento no bairro de Batignolles e para manter as aparências entre seus pares, Delacroix caiu num ciclo de empréstimos. Acumulou dívidas significativas e a pressão dos seus credores aumentava incessantemente. A sua correspondência da época revela um homem cada vez mais consumido pela ansiedade financeira, com as suas energias criativas esgotadas pela preocupação constante da sua insolvência. Este desespero crescente começou a distorcer sua perspectiva, plantando as sementes de uma ideia terrível. Para Gustave Delacroix, a pena do poeta já não era seu foco. A sua mente estava agora ocupada em encontrar uma solução final e chocante para os seus problemas mundanos. Em forte contraste com o poeta atormentado estava Charles Alexandre Guérin. Aos 41 anos de idade, Guérin era marido, pai e um experiente huissier de justiça, um oficial de justiça ou meirinho. A sua profissão era uma parte essencial, embora muitas vezes pouco apreciada do sistema jurídico civil. Era responsável por entregar intimações, executar ordens judiciais e, quando necessário, penhorar bens para liquidar dívidas pendentes. Era uma função que exigia uma postura firme, uma atenção meticulosa aos detalhes e a capacidade de lidar com situações tensas e de confronto com profissionalismo. Segundo todos os relatos, o Sr. Guérin era um homem de integridade e diligência, respeitado pelos seus colegas e conhecido por cumprir seus deveres de forma justa e de acordo com a lei. A sua vida era de ordem e responsabilidade, centrada no seu trabalho e na sua família. Ele não era um vilão ou um antagonista em nenhuma história, era simplesmente um trabalhador, a sustentar seus entes queridos, garantindo que os contratos e as sentenças do tribunal fossem cumpridos.
Um dos muitos processos na sua secretária no outono de 1854 era o de Gustave Delacroix. A dívida era substancial e o credor, tendo esgotado todas as outras vias, tinha obtido uma ordem judicial para a penhora dos pertences do poeta. Para o Sr. Guérin, era mais um caso, mais uma morada, mais um dever a cumprir. A manhã de sexta-feira, 24 de novembro de 1854, amanheceu fria e cinzenta sobre Paris. Para Charles-Alexandre Guérin, era um dia de compromissos de rotina. Informou a sua esposa de que tinha vários deveres a tratar e que provavelmente regressaria à tarde. Uma das suas últimas paragens agendadas era o apartamento de Gustave Delacroix, na Rue de la Ferme de Mathurin. Guérin estava lá para executar a ordem do tribunal. Deveria exigir o pagamento da dívida pendente de mais de 2.000 francos, e se Delacroix não pudesse pagar, Guérin estava autorizado a começar a inventariar e a penhorar os seus bens. O que o oficial de justiça não sabia era que esta não era uma visita de rotina. Delacroix tinha se preparado para ela. Nos dias anteriores, tinha feito várias compras, um punhal afiado, uma bengala pesada com chumbo e várias substâncias químicas, incluindo ácido sulfúrico. Tinha traçado seus planos com uma meticulosidade arrepiante. Quando o Sr. Guérin chegou e bateu à porta, Delacroix convidou-o a entrar. O poeta provavelmente fingiu um sentimento de resignação, talvez fingindo procurar documentos ou fundos. O ar no apartamento devia estar carregado de tensão. A calma antes de uma tempestade de violência que Guérin nunca poderia ter antecipado. Assim que Charles-Alexandre Guérin estava dentro do apartamento e distraído pela simulação de seus deveres, o plano de Gustave Delacroix desenrolou-se violentamente. Num momento de brutalidade calculada, o poeta atacou o oficial de justiça desprevenido por trás, atingindo-o na cabeça com a bengala pesada. O golpe foi poderoso e incapacitante. Enquanto Guérin caía ao chão, atordoado e indefeso, Delacroix não hesitou. Puxou do punhal recém-comprado e infligiu múltiplos ferimentos fatais ao oficial de justiça. O ato foi rápido e selvagem, uma traição completa à persona civilizada que Delacroix tinha construído tão cuidadosamente para si mesmo. Não foi um crime de paixão súbita ou uma luta que se descontrolou. As provas da preparação, a compra das armas e a natureza do ataque apontavam todas para um ato de homicídio premeditado. O homem de letras, que tinha dedicado a sua vida à arte das palavras e do drama, tinha cometido um ato de violência indescritível. O problema imediato da dívida estava resolvido, mas, em seu lugar, Delacroix enfrentava agora um desafio muito mais horripilante. O corpo do homem que acabara de assassinar jazia no chão do seu apartamento parisiense. Com a morte do Sr. Guérin, começou um novo e mais grotesco capítulo do crime. O pânico não paralisou Gustave Delacroix. Em vez disso, uma determinação fria e clínica tomou conta dele. A sua principal preocupação era desfazer-se do corpo e ocultar todas as provas. Com base num conhecimento rudimentar de química, embarcou numa tarefa macabra. Nos 2 dias seguintes, desmembrou o corpo do oficial de justiça. Foi uma provação horrível e fisicamente exigente, levada a cabo nos confins do seu pequeno apartamento. Tentou usar o ácido sulfúrico que tinha comprado para dissolver alguns dos restos mortais e colocou outras partes na lareira, na esperança de as reduzir a cinzas. Trabalhou incessantemente, tentando apagar todos os vestígios da existência de Charles-Alexandre Guérin. Mas os seus esforços foram desajeitados e, em última análise, fúteis. A queima de carne humana produziu um odor singularmente fétido e pungente. Este fumo, espesso e acre, saía da sua chaminé e em breve impregnou todo o edifício, alertando seus vizinhos de que algo estava terrivelmente errado.
Entretanto, a senhora Gohan ficava frenética de preocupação. O seu marido, um homem de rotinas, não tinha regressado à casa e foi iniciada uma investigação formal sobre o seu desaparecimento. O último compromisso conhecido na sua agenda levou as autoridades diretamente à porta do poeta. É 26 de novembro, 2 dias após o homicídio, a polícia chegou à residência de Gustave Delacroix. Foram recebidos pelo poeta, que tentou parecer calmo e composto. Os agentes notaram o cheiro avassalador e nauseabundo que pairava no ar, tanto dentro como fora do apartamento. Quando questionado sobre o odor, Delacroix ofereceu uma série de explicações pouco convincentes, alegando que tinha estado a realizar experiências químicas ou a queimar papéis velhos. O seu comportamento nervoso e as inconsistências na sua história despertaram imediatamente suspeitas. Os investigadores procederam à busca do local. O que descobriram confirmou os seus piores receios. Encontraram manchas de sangue no chão, esfregadas à pressa, mas ainda visíveis. Encontraram o punhal e a bengala pesada. E na lareira, entre as cinzas, encontraram fragmentos de ossos carbonizados e dentes humanos. Outras buscas revelaram mais restos humanos escondidos por todo o apartamento. As provas eram esmagadoras e inegáveis. Gustave Delacroix foi detido no local e levado sob custódia. A farsa tinha acabado. O homem de letras era agora um prisioneiro. O seu apartamento não um santuário de escritor, mas uma cena de crime selada. Na esquadra da polícia, confrontado com as provas irrefutáveis descobertas em sua casa, a compostura de Gustave Delacroix finalmente quebrou-se. Durante um longo interrogatório, ele forneceu uma confissão completa e detalhada. Relatou a pressão crescente das suas dívidas, o planejamento do homicídio e a execução brutal do seu plano. Não poupou detalhes, explicando como tinha atraído o Sr. Guerrin para o seu apartamento, o derrubou e depois passou as 48 horas seguintes num esforço frenético e macabro para se desfazer do corpo. A confissão expôs a fria premeditação do seu crime. Quando a notícia do caso se espalhou, escandalizou a sociedade parisiense. Os jornais apoderaram-se da história, apelidando Delacroix de o poeta assassino de Batignolles. O público ficou horrorizado e fascinado com a história. A ideia de que um homem de cultura, um indivíduo educado que escrevia peças e poesia, pudesse ser capaz de tal barbaridade era profundamente perturbadora. O caso tornou-se uma sensação, uma história de advertência sobre a escuridão que podia se esconder por detrás de uma fachada de sensibilidade artística e intelectualismo. O crime já não era uma tragédia privada para a família Guerrin, era agora um espetáculo público debatido e discutido em cafés e salões por toda a cidade. O julgamento de Gustave Antoine Delacroix começou no início de janeiro de 1855, no Cour d'Assises de la Seine. A sala de audiências estava repleta de jornalistas e membros curiosos do público, todos ansiosos por ver o homem no centro do infame caso. A acusação apresentou um argumento poderoso e direto. Tinham as armas do crime, as provas físicas condenatórias do apartamento e a própria confissão detalhada de Delacroix. O motivo era claro. Um homem desesperado e endividado tinha assassinado seu credor para evitar a ruína financeira e social. As provas de premeditação eram, na opinião da acusação, inegáveis. A equipe de defesa de Delacroix enfrentava uma tarefa quase impossível. Não contestaram que o seu cliente tinha matado o Sr. Guérin. Em vez disso, tentaram enquadrar o ato como um crime passional, um ato impulsivo de raiva nascido de uma imensa pressão psicológica. Retrataram Delacroix como um artista torturado levado a um momento de loucura pelas suas circunstâncias. Esperavam obter um veredito de homicídio sem premeditação, o que o pouparia da pena de morte. O júri ouviu os argumentos, mas os fatos do caso eram demasiado sombrios, o planejamento demasiado evidente.
O desmembramento metódico e as tentativas de destruir o corpo não falavam de uma perda momentânea de controle, mas de uma mente fria e calculista. Após uma curta deliberação, o júri proferiu seu veredito: culpado, de homicídio com premeditação. O juiz impôs a única sentença que a lei permitia: a morte. Nas semanas que seguiram à sua condenação, Gustave Delacroix aguardou o seu destino na prisão. Os seus recursos foram negados. Na manhã de 13 de janeiro de 1855, menos de 2 meses depois de ter cometido o seu terrível crime, foi levado para a Place de la Roquette. Ali, perante uma multidão reunida, a sentença do tribunal foi executada e Gustave Delacroix foi executado na guilhotina. O caso deixou uma cicatriz duradoura na consciência pública. Serviu como um sombrio lembrete de que o desespero podia levar qualquer pessoa, independentemente da sua educação ou posição social, a cometer os atos mais horríficos. Para a família de Charles-Alexandre Guérin, a conclusão do julgamento trouxe um fim legal, mas nenhuma resolução verdadeira. Ficaram a chorar um amado marido e pai, um bom homem assassinado simplesmente por fazer o seu trabalho. O seu nome foi em grande parte esquecido pela história, ofuscado pela notoriedade sensacionalista do seu assassino. A história do poeta assassino tornou-se uma nota de rodapé sombria nos anais do crime do século XIX. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes acontecimentos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-los a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.